Nós vamos ler hoje um texto que está no livro de Lucas. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13. É um texto meio longo, mas vamos ler para a gente ter uma noção maior do texto. Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós vamos ler um bocado aqui para a gente ver até onde vai. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificavam a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorria todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Esse é um texto bastante conhecido de um assunto que nós temos falado muito recentemente: a dificuldade de enxergar no reino de Deus. Entre outros textos, aqui Jesus ressurreto e seus discípulos, que provavelmente esses discípulos não eram dos 12, eram outros além dos 12, talvez seja dentro dos 70, né? Não faz parte dos 12 esse aqui, não tem nenhum discípulo diretamente chamado Cleopas. Eles eram acostumados com Jesus. Pelo menos 3 anos eles conheciam a Jesus. De forma que reconhecer Jesus em pleno dia, andando com eles no caminho, não era nenhuma coisa difícil. Pelo contrário, quando você vê à distância uma pessoa que você conhece, ao longe você conhece essa pessoa, né? Pela distância
ainda que você não vê nitidamente, mas por você conhecer, você já sabe, fulano vem lá, ou fulano vai lá. Mas esse Jesus entra no meio deles, está com eles, e não somente a aparência física de Jesus, mas a própria voz de Jesus que vai com eles, mas eles não entendem nada. E esse foi um dos últimos episódios de Jesus com os discípulos. Claro que tem um depois com Pedro e João, quando eles vão à pesca, tem quando Jesus entra no lugar onde eles estavam aguardados, mas a ação deles, de Jesus com os discípulos, esse é o último. E quando Jesus faz isso, ele faz de propósito. Aliás, tudo que Jesus fez tem propósito. Diz os especialistas na palavra, que outros homens que fundaram religiões, que fundaram seitas, fizeram algumas coisas que não tinham propósito. E daí, se alguém faz alguma coisa que não tem propósito, ele não é Deus. Então, em tudo que Jesus fez, tem propósito. E o propósito dele estar ali, ele ter aquela conversa, dele se revelar, ele tem um propósito, e o propósito é nos mostrar que é possível estar com ele, ouvi-lo, e não perceber que é ele. O reino espiritual é capaz de você estar ouvindo, no caso deles, enxergando a Jesus. E tinha mais coisas. A presença dele era tão forte que fazia o quê? Ardia-lhes o coração. Mesmo assim, eles não sabiam que era Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa dificuldade que nós temos, de entender, de compreender que é Jesus que fala conosco. Qual é a razão que eu não posso vê-lo, reconhecê-lo? Qual é a razão que eu não posso, mesmo ouvindo a sua voz, saber que é Ele? A razão se chama cuidados da vida. Eu estou tão envolvido, eu estou tão sucumbido com outro assunto, eu estou tão triste, tão envolvido com uma outra coisa, que eu não consigo, né? Já ouviu dizer que a mãe que estava distraída fazendo alguma coisa, que o seu filho sofreu um acidente, é porque ela está tão envolvida, que ela esqueceu que tinha uma coisa importante para fazer. E muitas vezes, quando se está tão envolvido com uma coisa, isso é muito comum hoje, as pessoas que estão dirigindo com o celular, eles batem o carro. E eles bateram por quê? Não é porque a estrada estava mais difícil naquele dia, não é que o carro dele tomou a direção sozinho, é porque ele se envolveu e não viu aqui. Então, é justamente essa dificuldade que as pessoas têm de não ver, de não entender, de não compreender a Jesus, porque eles se envolvem. E esses aqui, especificamente, estavam envolvidos com a própria história de Jesus. Eles estavam tão chocados que o seu Messias, o aparente mestre, que o restaurador de Israel, tinha morrido crucificado, tinha sido julgado, que eles não conseguiam ver que Jesus estava com eles. Era uma preocupação, era um assunto real, era um assunto evidente, mas eles se envolveram tanto com aquilo, se deixaram levar tanto por aquilo, que não podia voltar para alguém que estava andando com eles. Isso chamado cuidados da vida. A Bíblia chama que é os cuidados da vida. O que é cuidado da vida? É como nós temos cuidado das coisas. Eles estavam cuidando das coisas que estavam acontecendo. E esse cuidado da vida pode ser um assunto tão novo, ou tão, vamos dizer, em destaque, porque eles diziam para Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Porque a notícia já correu para os outros tudo. Pode ser um assunto tão importante como esse, mas pode ser um assunto cotidiano
do dia a dia. Você está envolvido com alguma coisa que está no seu lar, alguma coisa que está no seu trabalho, alguma coisa que você quer conquistar, alguma coisa que alguém te falou um dia, alguém que te chamou de alguma coisa que você feriu, e você se envolve e não percebe que ele está ali. Ele está andando com você, está falando com você, está dizendo: epa, não tem nada de errado, está tudo certo, é assim mesmo, mas você não consegue escutar. Essa é a maior realidade, porque se de fato todas as pessoas pudessem ouvir e entender que a voz que ele ouviu é de Jesus, não tem retorno. A irmã Delci estava falando aqui a respeito de quando o Espírito pede ela para dar aquela oferta para aquela pessoa. Ela falou aqui, só que a mulher ficou emocionada, mas aquilo produziu uma coisa diferente lá, com certeza absoluta, né? Luciano Subirá que conta que um dia ele ia andando por uma estrada e de repente a placa pamonharia, mas dizendo que deu uma vontade de comer pamonha, e ele tinha acabado de almoçar. Ele falou: meu Deus, como é que eu estou com vontade de comprar pamonha se eu acabei de almoçar, que isso? E ele começou a falar para as pessoas: eu quero, na pamonharia vocês param que eu quero comer uma pamonha. E ele foi com aquela vontade de comer pamonha, e quando parou, foi logo como se estivesse com pressa de ir ao banheiro, e foi: moço, me dá a pamonha. E quando o homem enrolou a pamonha, passou a fome. Eu não estou querendo comer pamonha, não. Aí ficou meio sem gracinha, né? Aquela vontade de comer pamonha, de tanto falar para os outros. E de repente ele sai para lá de fora, tem um homem assim, Deus falou: dá pamonha para ele. Ele olhou para os quatro e falou: moço, Deus está mandando eu trazer essas pamonhas para você. Aí o homem começou a chorar. E contou por que aquela pamonha tinha alguma coisa de valor. E ele contou, e ele fez um trato com Deus, e disse: Deus, eu vou ficar na porta da pamonharia, se alguém me der uma pamonha, eu sei que foi o Senhor, eu sei que a palavra é do Senhor. E Deus dá a ele vontade de comer pamonha, tira a vontade, atrasa o caminho, segura. Outra mulher contando hoje que ela saiu depressa, atrasou-se para a igreja, ia quase correndo, de repente ela está numa rua que não tinha ninguém, tinha só um homem na janela. Deus falou: ei, para ali e dá uma conversa com aquele homem. Mas como, Deus? Eu já estou atrasado. Deus falou: não, vai lá e fala com ele. Ela não sabia nem o que dizer para o homem. Então, quando ela abriu a Bíblia, tinha um folheto. Ela falou: moço, eu estou aqui que Deus está mandando te dar uma palavra, e aqui tem um folheto, e ela deu a palavra escrita para o homem, né? Mas ele manda te dizer também que ele ainda tem muita coisa para a sua vida. O homem nem diz, nem A, nem B, quando ela deu bom dia. E quando ela saiu, o homem falou: espera um pouquinho aí, eu vou para a igreja também. Foi lá dentro e trouxe um revólver, e falou: fica com esse revólver, eu não quero mais não. Eu tinha decidido que ia matar a minha mulher, a amante e a mim, os três. Mas a minha mãe, ela ora na igreja. E por causa dessa oração dela, eu disse: Deus, se o Senhor me falar alguma coisa, eu desisto, mas eu estou decidido. E quando a mulher falou, então ele contou. Então, daquele dia, em vez de ele matar, ele foi para a igreja. Mas precisa-se ouvir esta voz, porque eu estou ouvindo essa voz se eu não sei de onde é essa voz, se eu não sei quem fala comigo. Pensa aí, quantas palavras preciosas nós já perdemos. Quantas palavras maravilhosas veio ao nosso coração. E quantas palavras veio ao nosso coração, como a irmã Delci foi hoje, para a gente fazer, porque era um projeto de Deus na vida de outro, mas nós não tomamos.
E quantas palavras ela é preciosa ao ouvir, né? Pregações. A gente ouve, Deus fala conosco, a gente sabe que Ele está falando, mas é como se eu não enxergasse, se eu não pudesse ver. E por que eu não vejo? Porque eu estou envolvida, eu estou envolvido, eu estou ocupado, os meus sentidos estão ocupados com o problema, com a dificuldade, com as coisas que estão ao meu redor, ou com a busca das coisas que eu quero, ou, né, como falo, me livrando dos males que me cercam. Deus tem todas as coisas perfeitas. E se Ele fez o carro quebrar na estrada, é porque Ele queria. Ebert foi um dos homens na União Soviética, que era o único soldado. União Soviética, eu estou dizendo, viu? Antiga União Soviética, Rússia. E ele era o único soldado e todo mundo fazia chacota dele. Mas o capitão daquele exército teve curiosidade. Falou, mas não é possível que um cara desse não desiste nunca. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa dele que não é loucura. E um dia ele disse, amanhã você vai comigo levar pão para um outro acampamento. E na estrada, eles começaram a conversar, e naturalmente ele foi falando de Deus para ele. E de repente, uma voz falou, para o carro. Ele olhou para o rapaz não foi eu não. Para o carro. Foi você? Não, eu não. E pela terceira vez, ele falou, não mandei você parar o carro não. E de repente ele olha, os pães estão caindo da traseira do carro. E aí ele teve que parar o carro, não teve jeito. Quando chegou lá, a vasilha que levava os pães estava fechada, e o pão estava caindo. E o capitão, ouvindo as histórias daquele rapaz, começou a ficar meio desconfiado. E de repente, ele segue a estrada. Quando segue a estrada, chega lá, tem um engavetamento. E o capitão parou e olhou e disse, olha, se a gente não para o carro, estava lá no meio. Deus salvou a sua vida. E ele falou, não. Deus não está preocupado comigo. Deus salvou a sua vida. Deus tem os propósitos dele. Se nós conseguíssemos ouvir a voz dele, quando ele está falando. O discípulo, 3 anos e meio, não podia entender que ele precisava ir para a cruz. Nós entendemos, eles estavam ali e compreenderam, sabia que Jesus era o Messias, não tinha nenhuma das provas que podia se fazer que Jesus não seria o Messias. Os 4 milagres que o Messias faria, ele fez. E por último, ele ainda ressuscitou Lázaro depois do 3º dia. Porque o 3º dia para eles era importante. Até o 3º dia, porque nessa frase eles falam, esse já é 3 dias. Porque eles tinham um prazo na mentalidade deles, que durante 3 dias, aquelas pessoas que morriam ainda estavam aqui, o espírito dele. Mas a partir de 3 dias, que já tinha saído. Por isso Jesus espera para ressuscitar Lázaro no 4º dia. Então, essa dificuldade que nós temos, os discípulos tiveram, e eles tiveram por causa de alguma coisa que não batia com a cabeça deles. Eles entendiam que não tinha nada de que Jesus morrer. Para que morrer? Que coisa inútil. Para que morrer? Se ele era o Messias, ele tinha que se impor e ser o rei. Não faz sentido um rei morrer. Mas Jesus falava com eles sempre. Ao 3º dia, hei de ressuscitar. O Filho do Homem será levantado, como a serpente foi no deserto. Estarei convosco por um tempo.
e depois voltarei de novo. E falava todos os dias, mas ainda eles não compreendiam, porque eles tinham escalonado uma visão. Nós escalamos as nossas visões e achamos que é sempre assim. Ainda que entendemos que Jesus é nosso Senhor, é nosso Messias, mas nós fazemos um projeto de vida onde não queremos que Jesus altere. E se Jesus alterar alguma coisa, nós achamos que está errado. Quem sabe a irmã Delci achou que estava errado o carro ter quebrado. Porque o projeto dela era não quebrar o carro, era ir direto. Mas ele precisa quebrar o carro porque ele quer mudar o horário que ela chega lá. E são coisas pequenininhas, mas muitas coisas da vida Deus quer alterar, Jesus quer alterar, porque nós temos um caminho e Ele tem outro caminho. Ainda que o caminho que nós escolhemos para nós é bom, não chega nem perto do dele. Ainda que a nossa mentalidade, estamos cercados de pessoas sábias e competentes, o que escolhemos para nós não faz sentido, porque o próprio Jesus, se deixasse os discípulos escolher, ele não morria. Ele não ia para a cruz. E se ele não vai para a cruz, não tem nada feito. A cruz é necessária. A cruz é preciso. E tem coisas na nossa vida que é necessário, é preciso, mas nós entendemos como os discípulos entendiam a respeito de Jesus. Não, isso não é necessário, eu não quero isso. Eu vou fugir disso. E me envolvo a minha mente num outro projeto de vida. Ainda que os corações estejam ardendo por aquela palavra, ainda que a pessoa que está no meio dele os convence, pega Moisés e os profetas e destrincha tudo, dizendo era assim que tinha que acontecer. Não está errado não. O homem os convenceu. Jesus que estava no meio deles o convenceu que a Escritura dizia aquilo a respeito de Jesus, mas eles ainda não estavam convencidos. E o que fazer então? O dia se finda, e eles chegam em suas casas, e Jesus faz como se estivesse partindo para outro lugar, e ele diz, fica conosco esta noite, vem para a nossa casa. E Jesus então entrou na casa com eles, e o segredo está aqui, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Entra na minha casa. O que muda quando Jesus entra na minha casa? O que muda quando eu digo, fica comigo, Jesus? Porque quando Ele está na sua casa, Ele vai partir o pão. Detalhe, para os judeus, quem partia o pão na mesa era o dono da casa. Chama todo mundo para comer, mas quem parte o pão é o dono da casa. Ele parte e manda os servos distribuir. E aqueles homens chamam Jesus para sua casa, naturalmente traz o pão. Mas antes que o dono da casa pegue o pão, ele diz, agora não, o pão agora é meu. Sou eu quem distribuo o pão. Quando você chama Jesus para sua casa, ei, quem distribui o pão agora sou eu. E o que é o pão? É a palavra de Deus. Quando eu entendo quem é Jesus, e aí o que acontece na vida deles? Descobre que é Jesus que está com eles. Que coisa maravilhosa, descobriram que Jesus está com eles. Sempre teve, não tem nada de novo. Esteve nos 3 anos e meio, esteve durante o caminho,
esteve sentado à mesa, mas nunca puderam ver. Agora eles conseguem ver. Por quê? Porque chamaram Jesus para sua casa. Fica conosco, Senhor. O que é chamar Jesus para sua casa? Desculpa se eu atingir alguém aí que não sei. Eu não tenho o costume de ir muito na casa dos irmãos. Mas as pessoas nas suas casas, eles às vezes são desleixados. Mas quando você convida alguém para ir na sua casa, você faz o quê? Coloca as coisas tudo no lugar certo, porque vai chegar alguém. Eu vou falar uma coisa aqui. É comum que quando você recebe alguém na sua casa, você não seja o mesmo. Você seja uma outra pessoa que agrade aquele que está chegando na casa. Ou que pelo menos se comporta ao ponto daquela pessoa te achar agradável, te achar higiênico, te achar interessante. Você se porta assim. Só que quando Jesus chega e toma o pão, ele está quebrando isso da vida daquele homem. Eu agora é que mando aqui. E quando você diz, Jesus, fica comigo, ele diz, agora sou eu quem mando aqui. Agora eu é que mando nesta casa. Mas para isso eu preciso dizer, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor, fica comigo. Eu preciso estar aqui. Esse gesto, ele é tão importante. Às vezes nós não entendemos isso. Ele aparece na Escritura em diversos locais. Mas como nós não temos essa cultura de levar as pessoas para casa com o propósito que haviam naquela época, a gente fica meio perdido. Um certo dia, Abraão sai da tenda da casa e 2 homens vai passando. Ele diz, ei, para onde estão indo? Fica comigo hoje, eu vou dar comida para vocês. Se vocês ficarem, eu vou mandar preparar. Ah, então tá bom, se você está querendo dar a comida, nós vamos ficar. Abraão manda matar um bezerro cevado, manda Sara com as suas empregadas fazer aquele preparo e bota diante daqueles homens para comer. De repente um deles, o ano que vem eu vou passar aqui de novo. E Sara vai ter um filho. Não eram homens, eram anjos. Mas a cultura de Abraão de receber alguém na sua casa vem desta época. Abraão, sem saber, diz a palavra de Deus, hospedou anjos na sua casa. Mais tarde, Jesus chama Mateus. Mateus, vem e segue-me. Mateus fez uma despedida quase como na época do profeta Eliseu. E chamou Jesus e fez um banquete naquela noite. Quando Jesus chama Pedro e André, não sabemos, a Bíblia não deixa detalhes, mas Jesus acabou na casa deles, porque curou a sogra de Pedro, só podia estar em casa doente. Então chamar alguém para casa tinha um simbolismo especial. E quando esses 2 homens chamaram a Jesus, que entre aspas era estranho, para sua casa, eles deram autoridade a ele. E por isso o texto nós lemos aqui não faz muito sentido. Aí chamou para sua casa. Chamar para casa para o judeu não era exatamente como alguém vai passar na rua hoje, vem tomar um café comigo, não era isso. Quando você colocava alguém na sua casa, havia uma honra, havia aquela pessoa que chegava na sua casa, estava revestido de autoridade. Vamos dizer assim, quando você chamava uma pessoa na sua casa, é como se hoje você convidasse uma pessoa importante para estar na sua casa. Indiferente, se você o convidasse, esta pessoa era considerado como tal. Vai vir alguém de fora, alguém importante, eu vou me preparar para recebê-lo. E quando aqueles homens disseram, fica conosco, Senhor,
eles tinham a mesma intenção, de receber com grandeza, com alegria. Mas se eu ouço esta palavra, e ouço todos os dias, e eu deixo ela sair, e não convido Jesus para estar comigo, ou para que eu possa estar com Ele, não vai acontecer nada. Eu vou ficar de novo como aqueles homens, lamentando os acontecimentos. Aparentemente, para aqueles discípulos, tudo estava errado. Tanto é que iam cabisbaixos, tristes, discutindo na estrada o que deu errado, por que deu errado. Talvez nós estamos parando a nossa vida, discutindo o que está dando errado, por que está errado. E às vezes discutimos até como eles discutiam, o que está errado com a igreja? Por que está errado? Não está errado. É porque você só pode ver nessa perspectiva de vida. Mas na perspectiva de Deus, há uma solução. E na verdade o que aconteceu, como disse Paulo, escrevendo a sua carta, todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Agora, todas as coisas só cooperam para a glória de Deus se eu chamar Jesus para estar na minha casa. Porque se aqueles homens deixam Jesus embora, não tinha história para contar. Mais tarde eles iam ficar sabendo. Mas eles teriam perdido o quê? Porque quando eles descobrem, quando Jesus parte o pão, que eles dizem, é o Senhor, ele some. E agora eles que estavam preocupados com a noite, para não andar à noite, para o seu amigo não andar à noite, agora volta correndo para Jerusalém, para contar o que aconteceu aos discípulos. Por quê? Porque a notícia agora é boa. A notícia de que era uma tragédia ele ter morrido na cruz, não, ela é maravilhosa. A notícia, Marta, é que seu irmão morreu, não, a notícia não é essa, a notícia é que ele vai ressuscitar. A notícia não é que Jesus morreu, é que ele venceu a morte. Mas eu preciso estar com ele, eu não posso enxergar isso, eu não posso ver isso, a menos que eu queira estar com ele. Se eu não tiver o desejo de estar com ele, de ouvi-lo, de chamar para minha casa é ouvir a sua palavra. Chamar para minha casa é chamar para estar comigo. Em outras palavras, quando eu chamo alguém para estar na minha casa, eu perco regalias, eu perco direitos. Por quê? Porque eu estou com alguém. Quando aqueles homens chamaram um estranho para a sua casa, aqueles homens, nós não sabemos se eram dois homens, pode ser dois irmãos, mas pode ser um casal, eles perderam a liberdade, porque hoje nós temos visitante, a nossa liberdade está limitada, então a nossa liberdade vai ser limitada também, quando nós passarmos a escutar a Deus. Detalhe, Deus tem algo especial, o trajeto que está sendo feito, você está dizendo, está tudo errado. Não era isso que eu queria, não é isso que eu estou pensando, não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu vejo pela palavra de Deus, e daí? Você não consegue ver nada. A dificuldade nossa é de entender o projeto de Deus para a nossa vida. É claro que não vai sair perfeito da forma dele, porque quantas vezes nós não escutamos? Quantas vezes nós desprezamos o seu ensinamento? Quantas vezes nós teimamos em cuidar do nosso projeto? Mas Deus te chama hoje para convidá-lo a estar com Ele em casa. Ultimamente, cantou-se um monte, né? Muito. Fica na minha casa, né? Entra na minha casa, Senhor. Nós temos uma música feita, diversas feitas por essa, né? E uma delas é, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Nós, irmãos, entenda, as dificuldades que nós temos é só por não dar ouvido a Deus, não
Não pense que Deus não se importa com detalhes da sua vida. Detalhes. Eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de detalhes. Detalhes que mudam a nossa vida. Então, o que Deus quer de nós é que nós entramos nele. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ficou por isso mesmo? Esta semana nós ouvindo uma palavra, a pessoa que deu a palavra disse, olha, ela deu a palavra e disse assim, eu vou fazer isso 10 minutos todo dia. Porque senão não vale nada. O que adianta eu ouvir? O que adianta eu ouvir uma boa palavra de Deus e não fazer nada com ela? Não faz sentido. É mesmo porque não está ouvindo. Talvez quem não ouviu, segundo o julgamento bíblico, está mais beneficiado, porque não tem responsabilidade. Se você não ouviu uma palavra, você não tem responsabilidade, mas se você ouviu, você criou responsabilidade pelo que você ouviu. Se Deus te deu um talento, meu filho, você é responsável por esse talento. Se Ele não te deu nenhum, você não tem nada, mas se Ele te deu uma palavra, Ele te deu talento, Ele te deu capacidades. O homem que revolucionou o evangelho pentecostal, né? Ele era órfão, preto, vivendo num período de segregação racial nos Estados Unidos. Uma mãe, que só tinha ele de filho, porque o seu pai morreu, é claro. E ele tentava ouvir e entender de Deus de todas as formas. E quando ele ouviu dizer que Deus tinha algo mais do que se dizia nas igrejas, que era entre nós o pentecostalismo, ele procurou uma escola onde se dizia, ensinava a esse respeito. Havia uma pessoa naquela época que ensinava, e ele tinha uns alunos, mas ele procurou esse aluno, esse professor, e o professor falou, só tem um detalhe, a escola é de branco. E não é porque ele não podia, que ele se sentiria desonrado em entrar como preto, não, é porque os brancos não aceitavam ele lá dentro. Ele falou, mas tem uma opção para você. Você fica no corredor e eu deixo a porta meio aberta. E você escuta as aulas tudo. Eu deixo a porta meio aberta e você escuta tudo. Fica no corredor e escuta tudo. Gente, hoje, pessoas procurando seus direitos, porque... E ele aprendeu ali, do lado de fora da sala, porque não podia estar dentro. Mais tarde ele foi chamado para pregar a respeito daquilo que ele ouviu. Ele ouviu e não tinha recebido. E quando ele começou a pregar sobre o Espírito Santo, ele não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E até que um dia ele foi batizado. E depois se tornou na Rua Azusa. E esta palavra chegou ao mundo do jeito que chegou hoje. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra e disse, não, Deus tem mais. Deus é mais do que se fala dele. Deus é mais do que podemos alcançar. E se Deus tinha para ele, né, analfabeto, pobre, negro, eu vou dizer a palavra negro porque lá havia essa separação, sem condições financeiras, pobre, né? Sem estudo. Mas ele entendia que Deus era com ele. E diz que a primeira palavra que ele encantou foi Coríntios. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. E ele se entregou inteiramente a Deus. Eu vou continuar dizendo a vida dele, porque tem uma coisa na vida dele que as pessoas não acham muito interessante. A Rua Azusa só ficou 3 anos aberta. Explodiu de
Ficava 24 horas os cultos. Depois foi caindo, com 3 anos, ficou ele e a esposa dele. E alguém começou as críticas e aquela coisa toda. E ele continuou mais alguns anos, ainda lá, orando do mesmo jeito que orava, pregando do mesmo jeito que pregava, e não aceitava outra coisa. E ali, agora, ele não tinha o salão cheio, mas estava ocupado todos os dias, escrevendo cartas para o mundo inteiro, e recebendo cartas do mundo inteiro, de testemunhos que se davam pela operação do Espírito Santo. Alguém poderia olhar para ele e dizer, fracassou. Foi 3 anos de glória, mas fracassou. Imagine se ele estivesse hoje vivo e pudesse ver quantos pentecostais tem no mundo inteiro. Quantas maravilhas, né? Porque não se tinha isso. Curas, batismo com o Espírito Santo, milagres, aconteceu daquela voz que saiu dele. Por que eu estou dizendo sobre ele? Porque você não é menos importante do que ele. A única diferença entre eu, você e ele, é porque ele deu ouvido à voz de Deus. E não usou a sua vida para cuidar dos seus interesses. Usou para cuidar dos interesses do Senhor. E por nós envolvermos a nossa vida em cuidar de alguma coisa, nós esquecemos de Deus. Deus quer habitar em mim. Deus quer ser tão real para nós, quanto aquele dia na casa de Cleópatas. Ele quer deixar ser reconhecido no partir do pão. Ele quer direcionar as nossas vidas. E não tem coisa melhor, meus irmãos, do que a gente estar andando numa estrada e acha que está perdido. E de repente a gente avista o destino e diz, realmente era ali que eu ia, não estava perdido. Foi o que aconteceu com os discípulos. Ei, perdemos. Vamos voltar para casa. De repente eles encontram Jesus e dizem, não, está tudo certo. Ele está aqui, ele está vivo. Ele realmente é o que era. E nós também vamos andando, e muitas vezes achamos que está perdido, que nós não estamos andando no alvo. Espera aí, ele está andando conosco. Ele fala conosco todos os dias. Aleluias. Ele faz o nosso coração arder com a sua palavra. Ele está discutindo conosco todos os dias, quando nós falamos está errado, ele diz, não está errado. É assim mesmo, prossiga. Ah, mas ele não deveria morrer? Sim, Moisés disse que ele deveria morrer. Os profetas disseram que ele deveria morrer, não tem nada errado. Você vai dizer, Deus, minha vida não é assim. Ei, deixa o seu coração arder com a palavra dele e abrace essa palavra. Não seja teimoso com a palavra de Deus, como fora esses discípulos. Convida, Senhor, esteja em mim, esteja na minha casa, entra na minha casa, domina a minha vida, domina o meu ser. E quando isso acontece, ele passa a partir o seu pão, quer dizer, ele toma conta da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra queime os nossos corações. Oh, louvado seja o Teu santo nome. Como é bom quando esta palavra queima o nosso coração, ó Deus. Oh Deus, às vezes desiludidos, às vezes cansados, às vezes tristes, Senhor, não sabendo que o Senhor está conosco. Não sabendo que as nossas queixas não fazem sentido para o Senhor, que as nossas desilusões não fazem sentido para o Senhor, que mesmo a nossa caminhada de volta não faz sentido para o Senhor. O Senhor está conosco, mesmo quando nós estamos caminhando de volta. Mesmo quando nós queremos desistir, o Senhor ainda está conosco no caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus,
Nos permita ouvir esta voz, como naquele dia sentado, ao partir do pão, tu elevas e agradece ao Pai. Que possamos ter essa compreensão de ouvir a tua voz, esse discernimento de ouvir a tua palavra. Oh Deus, que a tua palavra não somente queima, mas que ela habite no nosso coração, que ela tenha acesso ao nosso entendimento, ela tenha acesso, Senhor, à nossa maneira de viver. Oh Deus, nós estamos envolvidos, Senhor, com as coisas que temos a fazer, com as dificuldades, com as desavenças, com os interesses. Oh Deus, o Senhor tem algo muito mais precioso, isso não vale absolutamente nada. Nos permita, Senhor, compreender aquilo que tu tem para nós, o teu caminho. Tu disseste que tu sabes o que tem para nós, e é maravilhoso o que tem para cada um de nós, Pai. Que assim aconteça, Senhor, que nos despedimos, ó Pai, daquilo que nos prende, daquilo que nos detém, daquilo que nos ensurdece, daquilo que nos cega, daquilo que tira o nosso entendimento, mas que sejamos livres para ouvir a tua voz. E como ela é preciosa, Senhor, como ela faz sentido, como ela muda os rumos, Senhor, como muda a trajetória, como mudou estes discípulos que voltaram, Senhor, triste, agora volta correndo para dar a notícia que o Senhor está vivo. O Senhor está vivo na minha vida, o Senhor está vivo na vida deste irmão, o Senhor está vivo e vivo para sempre nas nossas vidas, porque nada pode deter o Senhor, nada pode deter a sua palavra. Oh Deus, os inimigos simplesmente não existem, porque eles não podem, Senhor, lutar contra ti, pois tu és o princípio e o fim, o eterno de todas as gerações, e a ti pertence a honra, a glória e o louvor. Oh Deus, nos envolva com esta tua palavra, nos envolva, oh Deus, com o entendimento dos céus, nos envolva, Senhor, com a graça abundante que o Senhor tem para nós, para que não venhamos, ó Deus, buscar refúgios nos nossos interesses, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, ou nas nossas bonanças, quem sabe, ou nas nossas alegrias, quem sabe, mas, ó Deus, que tenhamos um coração contrito para te servir e te adorar, meu Pai. Ó Deus, eu clamo como no primeiro dia, haja luz, Senhor, porque tu disseste que a luz é maravilhosa, e ela de fato é. Haja luz na vida da tua igreja, haja luz, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que está aqui, haja entendimento para poder ver aquela voz que fala conosco. Abre os nossos corações para receber a palavra do Senhor, meu Pai, e que seja o teu nome exaltado, glorificado, para todos sempre, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.